Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nós falaremos hoje de uma declaração da Gleisi Hoffmann. E quando ela fala alguma coisa assim, a gente tem que ficar muito atento, que normalmente a gente vai discordar de quase tudo que ela fala. E desta vez ela nega que o PT tenha que fazer autocrítica. Sim, ela disse isso recentemente. E eu vou pegar um trecho aqui, vou mostrar o vídeo para vocês. E vou pegar outro do Marcelo Freixo, que pouco tempo atrás disse que sim, a esquerda e o PT precisam de autocrítica até para construir um 2022 diferente do que nós tivemos em 2018. Então vamos lá, mas eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu até perguntei no Twitter se o pessoal queria só o áudio ou o vídeo e foi quase unânime, todo mundo queria ver a Gleisi falando isso aqui. Abordou aqui com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A gente perguntou para ela sobre a pressão por uma autocrítica, né, feita pelo partido. Vamos ouvir o que ela disse em relação a essa pergunta. Não, primeiro, Kennedy, eu acho que partido político não faz autocrítica, faz balanço e se reposiciona, né? Acho que é isso que a gente tem feito, inclusive, diante de toda essa crise que nós estamos vivendo. Agora, você tem razão também em perguntar quais outros setores teriam que fazer esse balanço, quais outros partidos teriam que fazer, ou mesmo o pessoal da mídia, porque o que nós estamos vivendo hoje no Brasil com Bolsonaro, a tragédia na economia, na saúde, é consequência de uma ação deliberada de perseguição e para retirar o Partido dos Trabalhadores da presidência da República. Foi isso que fizeram contra a Dilma. Veja, fizeram um impeachment pela chamada pedalada fiscal. O Bolsonaro tem mais de 23 crimes relacionados, comuns e que têm relação com a presidência da República, né? Eles têm amparo na lei de impeachment. E não se abre processo de impeachment. Pois é, Gleisi, não se abre e sabe, o Lula tá aí, tranquilo. Critica o Bolsonaro, mas assim, numa medida... Opa, eu critico, mas também não quero muito que ele saia. Me parece que a sensação que eu sinto é essa. Eu não vi até hoje um tweetzinho sequer do Lula, assim, fora Bolsonaro, impeachment já. Eu nunca recebi um videozinho do Lula, desse aí, de 30 segundinhos, de 40, pedindo impeachment. Eu já falei isso aqui várias vezes, para que esse vídeo circule lá em Alagoas, a base eleitoral do Lira, para que o Lira preocupado com a eleição de 2022, talvez ele resolva agora falar, opa, como o Lula é importante aqui no estado, tem alta popularidade, ele fez um videozinho diretamente, vamos pegar assim, direcionado ao povo de Alagoas, deixa eu talvez abrir o impeachment aqui, porque o impeachment ele é uma construção, tem que ter o crime, realmente, Bolsonaro tem mais de 23 crimes. A Dilma, eles pegaram a pedalada, que é algo que todo mundo fazia, como um pretexto. Por quê? Porque ela perdeu o apoio das ruas, ela perdeu o apoio político. Teve perseguição? Teve, não nego. Na verdade, assim, até gente que apoiou o impeachment hoje reconhece que teve perseguição por conta da grande mídia. Alguns partidos realmente surfaram ali para tentar algum tipo de vantagem em cima do impeachment da Dilma. Teve perseguição da Lava Jato, teve, tudo isso ninguém nega. Na verdade, assim, alguns ainda negam, mas é necessário observar também que tem a responsabilidade do partido naquele clima que gerou o impeachment e também no clima que gerou Bolsonaro. Então é impressionante que a gente observe esse tipo de fala aqui. Aí não tem que ter autocrítica, tem que ter balanço. Bem, você pode chamar de garrafa, você pode chamar de copo, vamos fazer aqui um copo, mas reconhecendo os erros do partido, eles foram muitos. Eles foram muitos. Do ponto de vista econômico, não é possível que não se reconheça o erro de colocar o Meirelles, Joaquim Levy, a política de encarceramento em massa, a política, por exemplo, ali de governança, a forma de lidar com o Congresso, o loteamento de cargos de estatais. Tudo bem, a participação de aliados no governo faz parte. Mas colocar políticos, sim, conhecidos de longa data por estarem envolvidos com corrupção e foram avisados, Cunha, por exemplo, muita gente ali sabia e deram furnas para a Cunha indicar. Michel Temer foi avisado
Todo mundo conhecia ali dentro Michel Temer. Vocês colocaram como vice. E não se vê autocrítica nesse sentido. Eu poderia citar várias outras questões aqui que caberia ao partido vir agora. Aí o Lula recentemente numa live fez autocrítica lá, dizendo que se ele for eleito agora vai fazer a regulamentação dos meios de comunicação, porque essa autocrítica ele faz em relação ao período em que o PT esteve no poder. Então, e aí curioso é que o Tales, que é esse outro que está aqui na tela, ele participou recentemente de uma entrevista junto com o Josias de Souza e ambos entrevistaram o Ciro. E não sei se o pessoal que vai lembrar, mas foi uma entrevista muito polêmica e boa parte das polêmicas foi por conta do Tales. Parece que ele não ficou muito satisfeito com as críticas que o Ciro fez ao Lula e ao PT. Mas vejam a cobrança que ele faz agora aqui, comentando essa fala da Glaze. Thales, é um pouco do que nos aguarda aí, né, esse discurso para 2022. A presidente do PT tem razão em dizer que houve duas medidas aí, né? 2 pesos e 2 medidas para a Dilma e para o Bolsonaro. Não está na cara que há muito mais motivos para o impeachment do Bolsonaro do que houve para a Dilma, isso é quase. É só que tem um detalhe que eu até esqueci de comentar. Quando foi aceito ali o pedido de impeachment da Dilma, a popularidade dela estava muito menor que a do Bolsonaro. Então, vários dos congressistas de hoje, os parlamentares de hoje, eles falam isso, falam, olha, é porque não tem clima. Quando fala que não tem clima, é porque eles acham que 25% de apoio que o Bolsonaro tem hoje é muito. Agora, como eu disse antes, isso é tudo uma construção, é necessário você forçar a mão, é necessário você se posicionar, algo que o Lula não tem feito. E aí o Lula fica justificando, mas é que não tem tempo, não se pode banalizar o impeachment, não sei o que, tal. Mas é porque se ele, a principal figura da oposição hoje, tivesse uma postura forte cobrando o impeachment, não tenho dúvida de que a popularidade do Bolsonaro hoje talvez estaria menor e o apoio para o impeachment, que hoje gira em torno de 50%, estaria bem maior. Fazer consenso. Agora, essa expressão dela de que partido político não faz autocrítica é um pouco engraçado, porque eu sou de uma geração que foi para as ruas contra a ditadura militar. E nós éramos quase todos de esquerda. Eu ainda tenho um pensamento que não se adapta muito a essa coisa extremamente liberal, esse movimento economicamente liberal que está aí. Então, e todos diziam, essa garotada, ela também, toda a garotada fazia autocrítica, era uma palavra de ordem, era uma palavra que a esquerda usava o tempo inteiro. Agora, eles querem acabar com a autocrítica. Não dá para entender. Tem que fazer autocrítica. Houve um momento em que o PT errou. O PT errou em abrir espaço para esse tipo de crítica conservadora que gerou o Bolsonaro. Errou, abriu espaço para isso. Não só o PT, também o PSDB errou, abriu espaço para esse tipo de coisa. E isso foi no manejo da coisa pública, um manejo errado, um manejo que permitiu furos extremos. O caso do Palocci é um caso, o cara devolveu 100 milhões. Ninguém devolve 100 milhões sem ter roubado muito. Então, o PT tem que fazer uma autocrítica. A sociedade quer isso. Outro tema que a gente abordou aqui com... Bom, pessoal, mais claro impossível, né? PT errou e errou muito. E aí ele cita o Palocci, que é algo que o Ciro citou lá na entrevista que o Ciro deu, repito, ao Josias de Souza e ao Tales. Palocci não é alguém... não, foi uma aliança que o PT fez para ter apoio. Não, era braço direito. Era do PT, de longuíssima data. Então é isso, e é réu confesso. Eu vou falar que o Palocci foi perseguido? Que a Lava Jato cometeu erros, isso aí está mais do que evidente. Agora, o Palocci confessou, falou, opa, beleza, foi mesmo aqui, eu confesso os meus crimes e faço um chequinho, 100 milhões de volta para os cofres públicos. Isso aqui o PT esconde. É impressionante, mas vamos lá. Porque o pessoal fica falando assim, é porque o Ciro cobra autocrítica. Na verdade, o Ciro nem cobra muito, o Ciro simplesmente fala o que ele tem que criticar. Isso o PT não quer fazer autocrítica, né? Infelizmente.
Eu acho que pega muito mal pro próprio PT. Mas assim, o Ciro tem criticado, e aí tem gente que vai lá e fala, ai, mas não é hora de criticar o PT. É porque, para quem é petista e lulista, nunca é hora de criticar os erros do partido, sempre depois. E aí nunca chega a hora para eles e o país não se reconcilia. Então, se a gente não encarar esse problema de frente agora, ou se eles não querem encarar, que quem faz parte da esquerda encare e fala, realmente, quem esteve no poder errou muito e a gente precisa agora construir um caminho diferente. E aqui eu até cito citar 2018, o PT e o Lula mentiram para a população, para o eleitorado, dizendo que o Lula seria candidato quando ele não podia ser. Mesmo que ele foi perseguido, beleza, mas ele estava condenado em segunda instância e a lei da ficha limpa, que ele sancionou, o impedia de concorrer. E aí mente para a população, falando que era candidato, aí no limite o TSE barra candidatura, óbvio, e coloca um Haddad. E a gente tem que ouvir de petistas depois falar que se tivesse mais 2 semanas de campanha, o Haddad virava as eleições, que o povo conheceu o Haddad. Por que não fizeram a coisa certa antes? Fosse honesto com o eleitorado antes. Apresentando o Haddad com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas propostas, com as suas ideias, se é que eram ideias dele, já que ele ia toda segunda-feira, meu Jesus, na cadeia. Toda segunda-feira o Haddad ia lá pedir orientação para o Lula. Gente, o povo vendo isso no jornal e acharam que isso ia dar certo? Uma autocríticazinha que cai bem, Glaze. Mas vamos lá, vamos ver o que o Freixo falou recentemente, também num bate-papo ali com a imprensa. Vamos lá. Lembrando que o Freixo agora está aí, né? Junto com o Lula. Então, Florestan, primeiro que assim, é evidente que a prisão do Lula foi um absurdo, independente de que o governo do PT tenha tido suas contradições muito graves. Nós tivemos problemas muito profundos no governo do PT. Eu acho que eu já falei isso para os meus companheiros, eu tenho muito respeito pela história do PT, eu me dou muito bem com a bancada do PT, mas eu acho que uma coisa que é muito ruim nesse momento também é o negacionismo que existe na esquerda. Né? Se a gente ataca e fala de forma tão coerente sobre o negacionismo da direita, existe o negacionismo na esquerda também. Né? Não adianta você fingir que não teve nenhum problema, que não teve contradição, que não tem coisas que deveriam sim ter sido investigadas, não pela maneira que foi, não pela forma que foi, né? Não servindo ao propósito que foi. Mas isso não significa que determinadas coisas do governo do PT não devessem ter sido investigadas. Claro que sim. Né? Nós tivemos problemas concretos, graves, e a gente tem que responder por isso, sim. Isso não é um debate só de autocrítica, mas é um debate de justiça. Então não adianta esse negacionismo. Eu acho que o Lula tem o direito de ser candidato, seu direito restabelecido, porque foi vítima de uma ação política orquestrada dentro do Poder Judiciário. Então, sem dúvida alguma, é candidato. Agora, eu espero que a gente não repita os erros de 2018. Eu só espero isso. Só espero que a gente não repita os hegemonismos, os erros de 2018, para não corrermos em 22 o risco e o absurdo que aconteceu em 18. Isso eu tenho conversado muito. Agora, a gente tem que entender que existe um antibolsonarismo do lado e existe um antipetismo do outro. E seria a pior coisa do mundo, nesse momento, uma disputa para ver quem tem menos rejeição. Eu espero que a gente consiga, através de um programa e uma capacidade de articulação em compromisso com a democracia, construir algo mais amplo do que a gente fez em 2018. Aí esse algo mais amplo que ele fala, aí o Lula pode até estar pensando assim, mas eu estou tentando, conversando. Sim, o Lula se reuniu recentemente com figuras que demonstram que o PT de fato não faz autocrítica porque ele acha que foi tudo certo. Lula se reencontrou com o Eunício Oliveira, que tinha até aposentado. José Sarney. Renan Calheiros falou por telefone, por um longo período, segundo aqui alguns apontam. Enfim, está se aproximando de novo de Jucá, se encontrou com Edson Lobão. Na Bahia, está se aproximando da família Vieira Lima, lá do Gedel, dos 51 milhões. Que é isso, meus amigos. Quando a gente fala assim, você tem que fazer autocrítica, a pessoa se recusa, é por quê? Porque ela acha que foi tudo ok. E se ela acha que foi tudo ok, isso aponta que ela está disposta a repetir a dose. E os movimentos do PT mostram isso. Os movimentos do Lula demonstram que, de fato, não tem que fazer autocrítica porque consideram, tá tudo beleza. E será que nós teremos Meirelles de novo no eventual governo Lula presidente do Banco Central? Outro liberal, talvez Joaquim Levy não, mas outro liberal para conduzir a economia? Enfim, é inacreditável. Né? Se o PT não quer fazer autocrítica, problema do PT. O que não pode é quem
realmente enxerga os problemas do PT, praticar o que se chama negacionismo de esquerda, de tentar relativizar tudo. Ah, mas é porque isso aqui é para ter apoio, é porque isso aqui é isso, é aquilo. Não, teve erro sim. Vamos encarar isso de frente, porque é assim que a gente ajuda não a alimentar antipetismo, mas a gente ajuda a fazer a reconciliação que a gente precisa para construir um novo conjunto de ideias para fazer frente a esse bolsonarismo e a esse petismo, ou a rejeição que os dois têm, o antibolsonarismo e o antipetismo. O país não aguenta outra eleição baseada no ódio, baseada no medo, baseada na rejeição. Precisamos construir uma eleição baseada em ideias, em projeto, em propostas, o que a gente pensa para o futuro, sem negar os erros do passado. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.